comum de que o segundo filho vem mais fácil. Que como a gente já passou pela experiência uma vez, tudo vai ficar mais leve, mais conhecido, mais sob controle. Afinal, o susto do desconhecido já não vai ser mais o mesmo. A gente já vai saber o que dar banho, já vai saber fazer dormir, já vai saber o que esperar. Mas o que quase ninguém fala é que o desafio só muda de lugar. Porque se no primeiro filho a gente precisa aprender a ser mãe, no segundo a gente precisa aprender a ser mãe de 2. E isso envolve uma reorganização que não é só prática, é emocional, é racional, é interna. Porque não vai existir mais aquela exclusividade, né? Não existe mais aquela relação de 1 para 1, vai existir o quê? Divisão. De tempo, de atenção, de energia e principalmente de presença. E de repente, você vai se ver tentando atender 2 demandas ao mesmo tempo, muitas vezes com a sensação de que nunca está sendo suficiente para nenhum dos dois, já ouvi muito isso aqui. E no meio disso tudo tem um filho mais velho que também está vivendo um processo, que pode sentir mesmo sem entender que perdeu um lugar, que reage, que muda comportamento, que pede atenção de outras formas, enquanto você está ali, com um recém-nascido que também depende completamente de você. E isso atravessa tudo, a rotina da casa, a dinâmica do casal, o cansaço que se multiplica e principalmente o coração dessa mãe que muitas vezes se divide entre a culpa de não estar tão presente quanto gostaria e o esforço constante de dar conta de tudo. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a chegada do segundo filho, sobre o que muda, o que ninguém conta, os desafios, os ajustes e também sobre como encontrar novos equilíbrios dentro desse novo formato de família. Porque talvez o segundo filho não venha para facilitar, mas venha para expandir. Expandir o amor, sim, mas também expandir tudo o que precisa ser reorganizado dentro de uma família. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Teresa. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para essa conversa, a gente conta com as influenciadoras Mila Costa, mãe da Manuela, de 4 anos, e da Sofia, de 9 meses, e Nathalie Barros, mãe do Judá, de 3 anos, e Aurora, de 2 anos. E a nossa plateia 1001, que sempre enriquece a nossa roda com tantas histórias e experiências. Sejam muito bem-vindas! Esse episódio é pra Tayla, hein? Este episódio... Por quê? Consulta. Porque eu acho que é das coisas que você mais... Você vai me responder mesmo? Era retórica. E Mila também, né? E Mila também, porque Mila sugeriu o tema. Porque tá o quê? Tá no meio do olho do furacão, eu imagino, com um bebê de 9 meses. Conta pra gente. O segundo foi programado? Planejado? Assim, eu planejava ter... Eu queria ter uns 4 filhos, na verdade, né? Tá. Eu sempre quis ter muitos filhos. Você sempre quis ser mãe Sempre e quis. pensava... A minha irmã foi mais rápida, já tem 4, quer ir pro 5º já. Mas eu acho assim que já conta já outra. E aí fiquei 1 ano tentando, né? Não conseguia de jeito nenhum nessa função. Aí entrei basicamente numa crise no meu casamento. Na crise, a vez que eu fui, foi. Quer dizer, muda Brasil. A vez que aconteceu, o negócio Isso primeiro? foi... Isso a segunda. Agora? Não, tá. agora a Sofia, exatamente. Aí engravidei, descobri, acho que com 2 meses e tal. Mas eu queria ela, mas não sabia que viria mais, assim... Porque eu já estava tentando, e a Manuela, que é a primeira, eu tento conseguir muito rápido, assim, com 4 meses eu engravidei. Claro, mudar a idade, né? Eu tive a Sofia com quase 39 anos e a Manuela eu tinha 35. A diferença delas é de 4 anos, assim, tal. Mas eu sou muito suspeita, porque assim, como eu sempre quis ter muitos, eu estava louca para ter outra criança já. Só que assim, realmente, a dinâmica é diferenciada. Vamos falar sobre isso, bastante coisa. Eu já acho, como eu tive um filho engatado no outro, pra mim foi mais fácil. Qual foi a diferença? Quando Qual o é meu a primeiro tinha diferença? 6 meses, eu engravidei de novo. Igual a Tayla. gêmeas. Que a Tayla, Natalina. olha como a maternidade, você vai contar Gêmeas. tudo agora, mas como a maternidade é Mais muito pessoal. fácil. A Tayla fala, nunca Corta a faça câmera! isso. Aquela... Que louca! Não, mentira, tô brincando. Não, mas Me eu vou conta. te falar o porquê. Porque o primeiro foi muito difícil. Cara, tipo assim, geralmente as mães têm aquela... Ai, como foi maravilhoso o primeiro... Meu primeiro parto Aqui foi não, tá? hemorrágico. Tipo assim, eu tive hemorragia, convulsão. Aí não dormia. Eu lembro de um dia que ele dormia, eu ficava assim com ele. Dorme. Aí eu... Vai desmaiar a criança, meu Deus, calma. E com a segunda, eu já tinha feito consultoria de sono. Eu sou doula hoje, então sabia tudo do parto. Meu parto foi 6 minutos, meu parto. 6 Então, minutos? assim, 6 minutos. Eu cheguei no hospital assim, com o Dispossível, bebê você diz, encaixado. né? Só pra quem não É, entende Cheguei muito. com ele encaixado aqui assim. Aí cheguei no hospital, falei, tá nascendo, médico. Todo mundo fala isso. Senta aqui, vou fazer o toque. Eu falei, tá nascendo, moço.
Aí ele olhou assim, tá nascendo, gente! O meu foi o contrário, eu tive parto normal na Manuela, e na segunda que eu achava que eu sabia tudo de parto, eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa é o parto normal. Tu é doida? Eu digo, o que é cesárea? Nasci pra isso. Nasci pra isso, abri que minhas pernas vai ser uma pessoa. Quando eu fui na segunda, achei que tudo normal, malhando, fazendo tudo mais, não sei o que mais lá, ela mudou de posição no mesmo não tem o que dia. fazer, não tem o que fazer. No dia ela mudou, porque eu fui no dia anterior, ela tava ok pra nascer. Mudou de posição, a bolsa estourou, a perna dela desceu e ficou presa a perna dela. Tive que abrir daqui até aqui, tive uma experiência triste de pós-cesárea, assim, foi bem difícil mesmo. Mas, assim, e aí essa questão do pós, só que aí o pós foi mais fácil, entre aspas, porque o meu marido eu já tinha educado. Eu já tinha educado ele, né? Então, assim, o Gabriel lá em casa, eu posso dizer que as minhas filhas têm 2 mães. Porque se eu disser que é pai, ninguém vai alcançar o sentido de pai ao ponto dele ser como ele é para as meninas. Assim, né? E eu abdiquei um pouco do meu casamento para isso, isso é um fato. Assim, né? Ficaram 2 sem dormir, 2 cansados, 2 exaustos, 2 com a carga, claro, jamais a mental igual a da mãe, mas é uma carga física, tudo mais, 2, e isso, claro, não tem mais ninguém para equilibrar os pratos, porque os 2 estão iguais, vamos dizer assim, entre aspas, bem grande, né? Que a carga mental da mulher jamais ninguém vai conseguir bater. Mas, assim, isso me ajudou muito. Então, na Manuela, eu fingi que eu estava dormindo para ele acordar de madrugada. E deu tudo certo, até hoje eu finjo. Mas ele, e quando você quis ter o segundo, ele topou? Ele topou, ele queria, porque queria? ele queria 2, mas assim, ele só quer 2. No terceiro eu vou dar um golpe, né? Assim. Mas ele só quer 2, assim, a gente nunca teve essa coisa, né? Menino, menina, nunca teve. Mas ele queria, ele topou e tal. Então, assim, eu acho, pra mim, a grande diferença dos 2, de ter 2, é porque nenhum nunca tá livre. Pra mim, foi o que eu mais senti. Porque com uma, fica alternando. É tipo assim, vai ele, vai eu, vai ele, Você vai vai ter eu. o seu momentinho. Com 2, é um pra cada uma, na hora de dormir. Eu fico com um, ele fica com a outra. Quando as 2 dormem, eu digo, meu amigo, não quero nem olhar pra sua cara. Ele, eu também não. Valeu, falou. Né? Porque os 2 estão cansados. Então, eu acho que, infelizmente, eu acho que é parte dessa igualdade de pai e mãe, infelizmente, porque ainda é uma coisa que está mudando, essa questão de perder um pouco do casamento. Infelizmente, eu acho isso. Porque eu A vivo gente isso. fala muito da triangulação, né? Quando o primeiro filho chega, essa triangulação, essa dificuldade. Você trouxe aqui uma dificuldade, óbvio, deve ter tido algumas no processo, é natural, né? Mas quando você fala muito de decidir engravidar, fiquei 1 ano tentando, quando estava em crise de casamento, você acha que, e a gente já falou aqui isso algumas vezes, quando a gente entra na noia do filho, e esse filho não acontece, aliás, a gente já falou isso aqui muitas vezes, inclusive em episódio de FIV e tudo mais, o quanto às vezes essa tentativa frustrante, né, essa quase obsessão que se torna da mãe, ali normalmente mais da mãe, do engravidar, o quanto realmente às vezes acaba com casamentos. Você acha que essa sua crise que aconteceu ali tinha um pouco desse peso ou não? Não, a gente veio por outras coisas e tal. Eu acho que também por causa do cansaço. Do cansaço, com da certeza. Da desconexão Manuela, mesmo, É, né? da Manuela e tal. Mas, assim, eu passei por isso, de ligar para um médico e dizer assim, eu quero marcar, tem um médico bem conhecido lá em Fortaleza, que ele faz a FIV de todo mundo. Eu acho que só tem ele, brincadeira, porque é só ele que faz. Eu digo, fez com quem? Com fulano. Eu digo, porra, como, né? Mas eu cheguei a ligar e marcar, porque eu digo assim, já tinha ido na ginecologista, não tinha nada, mas tinha muito a ver com a necessidade de fazer. A coisa virou quando eu comecei a pensar em outras coisas. Eu quero saber, naquela coisa que você fica se convencendo, quer saber? Vamos ser gostosa agora, foda-se gravidez. Eu vou botar um peito pra cima, vou malhar, vou não sei o quê, vou ser gostosa e tal. E aí foi quando eu desencanei disso que aconteceu. Assim, Isso né? que a Tayla Também é trouxe. comum. Eu perguntei porque no meu caso eu sempre quis muito o segundo. E o pai da Cora, né, na época eu estava casada com o Guto, ele não queria. Então era uma questão que fico curiosa com 6 meses. Foi uma escolha essa segunda gravidez do casal ou Com foi 6 um meses susto? foi uma escolha? Não, sim. E eu quero, vejamos. eu quero emendar 2 perguntas para você. Tá. Essa, se foi uma decisão ou se foi um acidente, né? Eu odeio chamar de acidente, mas enfim. E sobre o casamento, né? Isso que a Mila trouxe, de cada um ficar com uma. Eu me lembro muito de nessa fase, de eu tentando convencer o pai da Cora, tipo, da gente ter mais um. Eu queria muito mais um filho. De uma amiga minha falar assim, o primeiro filho...
ele já muda totalmente a dinâmica da família e tudo mais, mas o casal tá jogando junto. O segundo filho, eu senti que foi um vrum, ela fez assim, ó, tipo, que é um abismo entre o casal. Porque é isso, um vai estar com um, me separou muito do pai dos meninos, porque enquanto eu tava com a RN em casa, ele tinha que entreter o mais velho. No seu caso, eram 2 bebês, então eu quero também entender se você sentiu como Mila ou não e se foi uma... Então, eu sempre quis me dar um filho no outro, mas como eu tive hemorragia, eu tinha que ter pelo menos 6 meses de diferença entre um parto e outro. Você foi na... Entre a parte. Aí tu disse assim, hoje é 6 meses, sai Daí, hoje? Não, pior assim, Bateu a hoje. gente usa preservativo, né? Aí no dia, tava dia 24 de dezembro de 2022. Nossa, eu olhei assim, Natalina, eu ia pôr... Pós-parto, Eu ia pôr o nome dela de Natalina. Eu ia pôr pôr Natalina o nome dela, mas é muito ridículo, né? Enfim, Obrigada, Natalina, Senhor. tá vendo? Natalina, você tá vendo esse vídeo? Desculpa, seu nome não é ridículo. Não precisa ser tão literal, né? Eu olhei assim e falei assim, amor, foi quase um ano pra engravidar do Judá. De primeira não vai vir, eu ovulei faz 3 dias, tenho muita consciência corporal. Aí eu... Acabou, eu falei assim, tô grávida. Ele falou assim, tá louca? Você nem sentiu a ovulação ainda? Eu falei, eu tenho certeza que eu tô grávida. Já fiz foto com a mão na barriga assim, eu vou registrar pra vocês verem que eu tô grávida. Nem fiz teste de gravidez, não fiz nada, só marquei o pré-natal. Mas tu sabia por causa das datas do casamento? Eu sabia, Eu sempre eu fui tive uma negócio de data. ovulação tardia, eu tive. Eu não sabia contar 10 dias depois do quê? Da primeiro dia, do segundo ou de Não, quando eu acabou a também não, menstruar? até hoje eu não sei. Aí depois Ó, pergunta por que não engravidou em um ano, vou por te causa da falar, crise. então, ó, Não é, pra não sabe ter contar. segurança, tem que ser 4 dias antes de menstruar e 4 dias depois que acabou a menstruação, porque só dura 2 dias a ovulação. Mas Eu tem já fiquei ovulação louca, tardia. eu já enlouqueci, eu já E fui o no esperma- 8º dia, que eu sou mesmo 2 dias já. O esperma que vive dentro de você é 48 horas ainda. Então, tipo assim, sim, eu sim. transei tal hora e só menstruei amanhã, tá vivo dentro do seu esperma, amiga. Se pegar um óvulo muito ativo, vai engravidar, entendeu? Enfim, Tá mas... entendendo? Eu aprendi agora, amanhã Já esqueceu. eu já transo e digo, é hoje. É hoje, será? 9 dias, 9 por 6, 16. Aí eu engravidei. E assim, foi um susto, porque eu tive muito. Tá, mas muito e que você enjoo. falou que não fez teste, marcou pré-natal. Mas quando você descobriu, tipo Não, assim, não, de aí, fato, assim, eu você falei, fez algum É exame em que dezembro, deu. né? Aí eu fui pra praia e tal, fui no novo e tal. Falei, gente, eu tô grávida. Todo mundo, você tá grávida. Mas foi uma nada. escolha. Foi uma escolha, Vocês eu falaram, sabia, bora mas eu pro sabia que ia ser segundo, tudo vai rápido. demorar um ano Gente, e ele de topou. primeira, tipo assim. Aí, quando deu assim em janeiro, eu falei, vou fazer um teste, né? Porque eu preciso levar o teste pro médico, porque eles não marcam o teste de sangue e tal. Aí, fiz o teste errado, coloquei um negocinho assim, mijado assim, errado, aí eu... Deu errado, amor. Aí nem que eu fiz outro, falei assim, meu médico, ó, fiz o teste, deu negativo, mas eu sei que eu tô grávida. Vamos marcar um pré-natal? Ele, como você sabe que tá grávida? Eu falei, eu tenho certeza que grávida dia 24 de dezembro. Daí marquei o médico. Tava Aí já grávida. fez o sangue direto. Tu fez dia 24 de dezembro, bicho? É, minha filha. Aí, eu não tive aquele vídeo, Tá de sabe? parabéns, né? No primeiro filho, eu teve aquele vídeo vendo positivo. No segundo, não tive nada, gente, porque já sabia que eu tava grávida. Daí, Isso o marido também queria, o segundo. até E aí então nasceu tava tudo bem, gente. Todo mundo assim feliz, segundo filho. Aí deu uns 3 meses de gravidez, assim, eu tava... Cara, eu tô grávida de verdade, cara. Meu filho Vai cair na tem E a Aos demanda poucos, né, do colega? pequeno muito grande, né? Aí, tipo assim, eu tive uma hiperêmese, né? Que é um enjoo excessivo. Sim. E parece uma depressão. Aí todo mundo assim, não toma remédio, faz mal pro bebê e tal. Aí eu pro meu médico, eu acho que eu tô com depressão. Ele falou assim, não, você não tá comendo. Você já perdeu 4 quilos, você tá uma esqueleta. Mas não tava comendo porque tava triste. Não né? conseguia comer, um enjoo, enjoo. assim, um enjoo terrível. E meu filho, na introdução alimentar, pensa. E eu tendo que A cozinhar pra introdução ele. alimentar, eu prefiro um cair de moto, viu? Eu prefiro. Deus me livre, tô brincando, gente. Esse Rádio Secreto, uma vez eu falei isso no meu Instagram brincando, porque é uma Trabalho com expressão você. que a gente usa, né? Eu prefiro cair de moto. É claro que eu não prefiro cair de moto. Até porque eu nem É de só moto, se eu andasse, eu exagero. jamais falaria É isso. só um exagero, né? Aí eu falei, essa menina, olha, tem uma ala lá no IJF que é só de gente que cai de moto. IJF é o Hospital Público de Fortaleza. Eu digo, não, desculpa, eu não vou passar lá nunca, Deus me livre. Não, a Júlia usa também, eu prefiro mergulhar numa piscina de gelo. É. Lembra que você falou assim, transar... Eu amo essa sua frase, na época do puerpério. Transar ou pular numa piscina de gelo. Pular numa piscina de gelo. Puerpério, Ai, pular que- na piscina do gelo, do fogo, Gente, do eu porco. tô aqui só pra misturar as histórias, cara. Amei perder minha segunda virgindade. Segunda de virgindade que tu disse. Depois do segunda puerpério, virgindade? segunda virgindade, amiga. Vai tudo novo, É, viu? isso é Se é verdade. amor? Eis que tudo faz novo, Não, gente. eu não amei, Espera não. aí. Porra, o meu Se nada amor? foi novo. O meu não foi Amei, novo, não. Jesus amado. Mais alguém, temos plaquinha, mais alguém amou? Gente, eu amei. Eu olhei e falei assim, tá original de fábrica!
Gente, vamos trocar o pessoal de trás pra cá. Vamos trazer pra representar, pra pessoal gente se aqui tudo sentir igual, mais não é representado. possível. eu não o sou pessoal uma ET, transão mais aqui. alguém? Eu não sou uma ET. Gente, Muda. quando fez assim, eu falei assim, eu tava com morrendo de medo, né? Gente, Meu mas marido peraí, eu tô vivendo em outro planeta. Eu olhei pro meu A marido e nossa falei bolha, assim, nossas não, amigas. Não, a sensação era um cabo de vassoura cheio de caco de vidro com um Não, abacaxi. amor. Não sei, ó, mas fala pra você, não sei se é porque eu já tenho muita sequidão, então eu sou adepta dos óleos, do deve ser isso, lubrificante e porque tal, eu não- então eu já sou assim. é possível, Eu já Bia. sou assim. Explica Não, pra amor. gente, Eu então, usei- direito. Vamos deixar todo mundo deprimido Ó, em espera aí, casa, não, pô. gente, calma. Serviço, o louca. Dilde cobre muito tempo e ele me deu esse efeito colateral de sequidão total. Deserto do Saara. sei Gente, bem. sério, sim, mas é... Até fiquei com sede agora, só de lembrar dessa coisa, meu Deus. Eu Vamos também lá. fiquei com Vamos sede, todo mas mundo. foi de Amei a não homenagem, lembrar viu, como ó? é que é o negócio. Ó, Amei a homenagem, tá igualzinho o meu, gente. Um pra cada lado aqui. ó. mulher, o meu anticoncepcional, eu casada, sempre foi o famoso bola na trave, né? Não, Pensa nunca no tive coragem. anticoncepcional Na show. melhor parte sai, não tem coragem. Ou é o bola na trave ou é o mais seguro de todos, não transar. Ei! Esse é bem comum também. Esse é Mas bem enfim, comum. como eu Aqui sou adepta acontece dos bastante. olhos, então, gente, lambuzou tudo, né? Tipo assim. E fui. Gente, eu falei. Já fui com medo, todo mundo. Ai, é terrível. Ai, não sei o quê. Aí eu. E o primeiro foi Meu normal amor, também. passa esse óleo Normal pra também. O gente, primeiro- manda a receita do óleo. Foi em primeiro- farmácia manipulada. Então, o pior que o primeiro foi Que óleo é laceração, esse? nível 3, 6 pontos. O segundo nasceu sem nada, né? Assim, uma laceração sem nada. Por que que eu amei sair do segundo resguardo? Porque eu estava apaixonada pelo meu marido no segundo filho. Porque ele foi um pai. Não só Ele isso. foi pai. Eu olhei pra ele assim, ó, e eu tipo assim... Hormônios, falei, amor. Ah, Hormônios. Mas calma, e aí você não tava de novo sem dormir, de novo amamentando? Então, não, RN, né? Mas- Então, meu primeiro filho não dormia, né? A segunda, já fiz a rotina de sono com ela desde o dia 1. É, desde o dia eu um. fiz com a Manuela e resolveu muito, eu fiz a mesma coisa com a Sofia. Gente, a Aurora, tipo, como ela é uma bebê gorda, nasceu quase 4 quilos, ela não precisava ser acordada para mamar. Ela só mamava quando acordava. O Judá, como ele nasceu, ele perdeu peso, que eu amamentei, foi ruim pra amamentar no começo, eu precisava acordar ele de 3 em 3 horas. A Aurora, ela me dava, desde que recém-nascida, 5, 6 horas de sono. Ela me dava de noite. Minha filha, o problema da mãe é ter tempo de noite. Quando tem tempo, você fala assim, nossa. E a mãe, como você iniciou o podcast, a mãe de segunda viagem, ela é esticada. Tipo assim, a mãe de primeira viagem sofre com umas coisas que a mãe de segunda viagem não sofre. Parece que a gente tem mais tempo no segundo filho. Cara, no primeiro filho, realmente, eu não conseguia tomar banho. Eu e acho no que é um banheiro, pouco psicológico é isso também. psicológico, com certeza De, tipo psicológico. assim, A hora não muda, gente. Eu acho os que é cuidados não é. mudam. A gente se estica. Eu acho Tipo que assim, essa o que coisa me doía não psicológica, dói você dizer mais. assim, é porque eu acho que a gente fica tão cuidadosa com o primeiro filho. Com certeza. Que no segundo é como se a gente, assim, a gente já sabe, um aspa bem grande, a gente já sabe que se fizer isso aqui não vai acontecer nada. É. A gente não tem aquela Não, aquele choro bebedonho. noia. Chorando, E tá o morrendo, choro corre pro dura pediatra. Hoje, não, entendeu? e hoje eu vejo a diferença, tipo, 4, né? Eu só tenho uma filha, mas eu vejo que ali no começo, né, antes de eu ter a segurança que eu tenho hoje, um choro dela me fazia parar tudo Desesperador. na hora. Hoje É, em dia, o eu segundo sou eu capaz acho de que é ouvir meio- um eu choro e acho um falar, pouco menos, tá eu tudo bem acho. já. Eu Não, vou é me choro de retirar. birra. É choro de birra. Mas tu sente a mesma coisa no sentido de, tipo Não, assim, gente, e por isso que é tão maravilhosa. Eu amo essas conversas, porque você escuta, troca. é pluralidade do certo. negócio, é tão louco, porque assim, é óbvio que tem muitas coisas de prática que você já Melhor, já praticou sabe e tu isso. já sabe, sei lá, o primeiro banho da criança. Mas eu lembro que o primeiro banho da minha outra filha também era pânico, porque ela já, o outro já tinha crescido e ela, e aí ela era, meus filhos Você nasceram não com sabe 1,9 kg, apegar, você não sabe 2 apegar. quilos. Então, de qualquer forma, era pânico igual. Eu acordava na madrugada com ela aqui do meu lado, achando que ela tava morrendo, tava respirando igual. Então, assim, porque era um outro ser que eu prezava pela vida igual e que sim, podia morrer também, que também podia Sim. engasgar, que também podia tudo. Então, pra mim, não teve isso. Eu Sabe tenho, qual- eu tenho uma amigona que tá no puerpério agora. Ó, vi o umas bebê tá cabecinhas com- assim. O bebê tá não com tô um tão. mês. Ah, obrigada. E Porque ela eu tô me achando falava- alien nesse episódio aqui, né? não. E ela foi, bem nisso que você falou, ela foi muito, tipo, o primeiro filho, sabe, leu, tipo, tô louca pra viver o segundo, porque vai ser mais leve. Ela esperou também uns 4 anos pra ter o segundo, tipo, tal. Ela me liga esses dias, ela falou, todas as noias, tudo igual. Tudo igual, Tô gente. repetindo tudo, tô com tudo igual. É que aqui a nossa plateia toda é mãe de 2, tá? Todas. Então vamos ver, plaquinha. Quem no segundo filho foi mais leve ou quem no segundo... Não, Leve assim, né? É. Quem não. não, a leve, treta leve. foi igual, melhor, Foi mais né? Quem leve. foi treta, quem foi leve? Leve. No segundo filho, foi mais leve ou foi treta igual? Peraí, agora eu tô confusa. Treta é o quê? Tá bem... Treta que foi difícil igual. Foi treta, né? É. A grande...
Mais ou menos. Se Treta foi que foi difícil mais igual, difícil. Tipo, tinha foi essa difícil coisa igual do- é treta. Se É. foi mais mistura- leve, é é treta. meio. Tá bem meio a meio. Eu acho que tem a ver também com o temperamento da mãe, tem a ver com como a casa funciona. Claro. Como tá esse pós-parto, casamento, por exemplo. como gente, tá esse o casamento. meu Sabe o que eu primeiro acho? pós-parto foi Eu- muito difícil, então tudo foi difícil. A amamentação foi difícil. O segundo pós-parto, gente, foi lindo, tava ótima. Então, ainda bem que eu tava ótima, porque eu tinha um bebê de 1 ano e 4 meses em casa, de uma bebê recém-nascida. Eu acho Então, que... tudo funciona através de como foi a experiência do parto. Sim. Se o parto foi bom, as coisas tendem a De ser como um pouco tá melhores. A cabeça dessa mãe. Exatamente. Como tá esse O relacionamento, pós-parto como tá essa casa, emocional como da tá mãe, o gente. a outra criança. Tudo conta. Aí não tem como Tudo assim, é por muda. causa do segundo filho, é por causa do primeiro filho. Não. Tudo, é todo o sistema ao conjunto. redor. A mãe é o sol e todo o sistema ao redor vai ditar como vai ser esse pós-parto aí. O segundo filho é o mais terrível. Não, talvez a gente tenha que olhar para como estava essa casa, como estava a é estrutura óbvio. emocional dela, Não é como como estava, tudo isso, Eu entendeu? acho assim, que a gente nunca deixa de ser mãe de primeira viagem. Nunca. Porque Com é uma certeza. criança. É outra Porque criança. a mãe de primeira viagem, por mais que a outra criança fosse igual à primeira, você está sendo mãe de primeira viagem da primeira. Você nunca passou por aqueles 4 anos, 5 anos. Você não sabe como lidar com a criança de 5 anos. Talvez você saiba lidar com a recém-nascida. Mas aquela recém-nascida, que aparentemente é ali na mesma casa, com os mesmos pais, ela é completamente diferente, ela tem necessidades diferentes. Eu O acho que era fácil pra primeira pode ser Isso, e você desafiador pode pra ter segunda 5 e filhos, você desafios nunca diferentes deixa também. de ser mãe de primeira viagem, porque você sempre vai estar em contato com o novo. E agora, eu faço o que? A minha de 4 anos, é assim, ela tá mostrando coisas pra mim que eu digo, o que é isso, mulher? O que diabo é isso? Eu não entendo, às vezes, as coisas assim, meu Deus, como é que pode? Quem ensinou, quem falou? Ela fala parecido, ela fala diferente, ela tem ideias diferentes, mas ela tem muitas coisas parecidas. E coisas que ela começou a gostar, e ela brincando de boneca, lembra muito quando eu era pequena, mas ao mesmo tempo a pequena já é muito diferente da idade dela. Então, assim, se eu tiver 10 filhos, eu acho que eu sempre vou ser mãe de primeira viagem. E eu acho essa também, esse é o grande martírio e o grande trunfo. Eu acho que você ter um novo filho, uma nova experiência, assim, uma nova pessoinha, é incrível. E o martírio de saber que sempre será algo que você vai ter que aprender. O que eu acho que muda muito Não tem é o que a mesmo gente aprendizado. fica mais forte. Mesmo que os desafios são diferentes, por exemplo, meu primeiro filho teve torcicolo congênito. A segunda não, a segunda nasceu perfeita, mas teve língua presa, teve que operar com 3 dias. Cara, foram desafios que os dois foram desafios gigantes pra mim, mas na segunda vez, tipo assim, a médica, todo mundo chora quando vê o filho cortando a língua. Eu não chorei, fiquei olhando assim, ó. Tem vezes que eu choro, tem vezes que eu não Não, choro. tipo A assim- minha primeira raça todinha do pai dela. Na dela, calada. Eu digo, Manuela, eu falo as coisas, eu fico... no parabéns. Manuela, será a benção dela. Mamãe, canta direito. Porque ela não quer que eu cante alto, ela quer que eu cante. A Manuela será Deve ter abençoada. talvez mais cedo. Igual deve o ser pai uma- dela, que é assim. Uma O pai dela é melancólica, assim. um filmática, não sei. Ela é assim, o pai dela é assim, de boa. A outra eu tô achando que é mais parecida comigo, que ela é mais atacadinha um pouquinho. Ela é um pouquinho mais atacada. Expansiva. E eu não queria ser mãe de uma pessoa como eu. Não queria? Não queria, não. Preferia que Prova fosse do igual seu ao pai. veneno. É isso aí. Não queria, não. Eu, adolescente, fui triste. Você estava falando do apaixonamento ali No pós-parto. no pós-parto. Ele se manteve? Manteve. Então, e Com a chegada do segundo, né? Com essa dinâmica se Então, estruturando. assim, meu marido é muito parceiro. E ele, assim, ele sempre sonhou ser pai. Sabe aqueles caras que pedem pra ser pai e quando nasce, ele só queria o filho mesmo, mas não quer ser pai? Ele quis ser pai, muito. Então, ele é pai. Não tem nada que eu saiba fazer que ele não sabe fazer. Só não amamentou e pariu porque não faz parte da fisiologia do corpo do homem. Mas ele é pai. Ele sabe trocar, leva no pediatra, ele faz tudo que eu faço. Tipo assim, mas eu tive que aprender a deixar de ser pai. E meu filho não precisava de eu, entendeu? Mesmo que tem famílias que tem 2 mães, na minha família é um pai e uma mãe. Então, ele teria um pai e uma mãe. Eu não posso quero que meu esposo seja uma miniatura de mim, uma cópia barata de mim, entendeu? sim. Então, tipo assim, tá bom, ele trocava a fralda bem feito, mas não era igual a mim. Às vezes vazava. Amiga, deixa, roupa eu lavo, vazou, mas ele trocou a fralda, entendeu? Mas o que você sentiu esse desencontro do tipo, agora é cada um com um? Então, a gente ou fez um não? acordo. Eu falei assim, ó, recém-nascido só depende de mim. No primeiro recém-nascido, ele me ajudou muito. Ele levantava na madrugada e tal, não sei o quê. No segundo, já tinha outro bebê. O que eu falei pra ele? Então, você fica com ele, você assume ele, pelo menos 3 meses, e eu assumo a recém-nascida. Você não precisa fazer nada com ela. Ela teve cólica, ele nunca precisou acordar na madrugada pra ela e tal. Ele, mas de dia, demandava muito mais o primeiro filho. Uhum. De querer passear. Gente, o recém-nascido, perto de um filho de 1 ano e 4 meses, Aham.
vira um oásis, é uma férias, É por entendeu? isso que eu digo, foi pro aniversário infantil, com o mais velho e o bebê, um Se segura o lascou. bebê e o outro mais Exatamente. velho fique com o bebê. Exatamente. O bebê não anda, o bebê não escala, o bebê É não vai maravilhoso. subir. Não se põe em rede Gente, de eu morte amo a o bebê. bebê. Eu o amo. bebê- Eu a amo criança bebê. de 4 Com meses, ela bebê, acha que ó. ela vai. A vida é hoje, só tem hoje a vida. Então, o eu de 4 vi- meses assim. Inclusive, quando eu vou no aniversário agora das festinhas do meu filho, tem um bebê das mães lá, eu sempre falo, posso ficar com Posso você? segurar um pouquinho? Aí eu fico só com o bebê aqui. Aí assim. você olha o meu E aqui vai, um lá, pouquinho. adoro e bebê. vai lá pro negócio do buffet com o bebê no colo e diz, eita, o Gabriel faz muito isso, eu já saquei a dele há muito tempo. Fala, Ele ó, fica com a Sofia aqui, ó, não é porque ela quer dormir. Eu Quer digo, nada, não. quer nada. Pô, deixa eu dormir com a mamãe. Vem cá pra mamãe. O vem. peitinho A menina melhor lá aqui. correndo, vem cá pra mamãe. Ele, não, ela tá aqui quase dormindo. Eu digo, vem cá pra eles mamãe. sacaram, eles vem, sacaram. pá. Então, como meu esposo, ele foi muito ativo, ele não me abandonou, entendeu, nisso. Então, eu tinha um tempo só com meu filho também, isso foi muito essencial no Mãe de Dois. Então, assim, minha filha recém-nascida, ela dormia, recém-nascida dorme muito, via de regra, né, quando não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum incômodo e tal. Então, ela dormia, eu ficava só com ele, entendeu? Aí meu esposo cozinhava, ele arrumava a casa, então ele sabia que eu estava vivendo esse ciclo só com as crianças. Então, ele pra você precisava. que estava sofrendo de ver a É, nossa não. amiga tendo vontade de transar, tal, ela tinha um marido tinha que um marido. cuidava da casa, E que de varria a mim. casa, que fazia a comida, que cuidava dela, e que tava com Entendeu outra criança. a falta de libido Agora da a galera? conta fechou. Por isso que eu te falei. Agora fechou. Ah, Dizem que o agora- filho é agora mais veio. Não é raiz. tão Agora óleo veio. assim, amor. Agora óleo veio. tem outro. Até o óleo Era o óleo chegar, da tem cozinha, muita... do peixe tem que ele muito óleo. fazia pra E É o ômega isso. 3 direto E é por da isso que eu cozinha. disse que tem um ecossistema. Não adianta todo mundo cobrar da mulher que seja uma boa mãe na primeira, segunda, terceira viagem, pode ser na 10ª viagem. Se não tiver um bom companheiro, não tiver uma estrutura ao Rede de redor, apoio mínima. minha filha, não adianta. Que pai não é rede de apoio, né? Eu tô falando Não, do todo, rede de né? apoio é a estrutura ao seu redor, entendeu? Sim. Então, meu esposo, ele via que eu tava dando 200%. Ele falava assim, não, então, quando ela tá cansada, amiga, ó, eu Ah, que vou massa. fazer. Privilégio de poucas. Privilégio de poucas. Por isso que eu Infelizmente. digo, gente, às vezes as pessoas estão reclamando do filho e o filho não é o problema. Não, eu também Claro. não. Ai, como não, foi sim, difícil o segundo filho. Amiga, teu marido tá sendo marido? Ele tá sendo um bom pai? Não, Porque às eu vezes a também gente não olha acho que só seja pra não. maternidade achando que ela que foi o monstro da sua vida, entendeu? E não foi. Ah, eu não consegui Na parar grande meu maioria, corpo ainda. tá? Sim, A grande sim. maioria. É, Lá em quase casa a sempre gente não fez essa divisão, assim, de filhos, Claro, vamos dizer assim, né? Aham, acho que funcionou Entendo, muito bem. dentro do que tu Funcionou falou. muito bem isso pra mim. Então, a gente não fez. Mas por quê? Porque na minha, aí, né, de cada um, assim, de pensar. Sim. Eu queria dar muita atenção pra Não, eu Manuela. dava. Quando a minha dormia, eu ficava com ele de Mas Não, também sim. é que o 4 anos, É diferente. elas É já estão diferente. desesperadas pela gente. É um do ano e que 6 meses, a- não. eu pensando na minha filha diferente. hoje, se Eu nasce te um entendo, eu bebê, fiz meio que a mesma coisa que É, você, mas pra é você outra faz- dinâmica outra de dinâmica. criança. São 2 dinâmica. bebês, faz Dois todo A bebês. sentido, Manuela, ela mas tem uma uma de 4, a minha necessidade, filha ia é. quebrar a casa inteira se eu exatamente. falasse pra ela ir com... Você ninando um aqui, o outro, mãe! É. Né? Mas assim, Imagina. mas tem uma coisa também legal que é o seguinte, eu achei essa diferença, eu acho que eu vou penar com essa diferença de idade na pra adolescência. Porque eu acho assim que com a Sofia com 10 anos e a Manuela com 14, são vidas diferentes. Porque assim, com 30 e 34 a diferença é quase nada. Nada. 10 e 14 é um abismo. Mas agora eu tô amando essa diferença delas. Eu Porque acho a massa. Manuela, ela já, entre aspas, ajuda. A Manuela pega ali o negócio. A Manuela brinca só. Então eu consigo, por exemplo, ficar com a Sofia enquanto a Manuela brinca. Um bebê muito pequenininho, ele vai realmente demandar uma atenção exclusiva de uma das partes. Mas a gente não fez essa divisão, né, assim, literal da coisa. E quem acorda de madrugada é o Gabriel, porque eu não amamentei, porque eu sempre tive problema na amamentação. E eu fui descobrir depois que, para algumas pessoas, era um alívio não amamentar. Eu nem sabia que existia essa coisa do tipo assim... Eu nunca vivi isso de ficar até 2 anos com o bebê no meu peito, infelizmente. Eu queria muito ter vivido. Para mim foi uma frustração muito grande. Quando a Sofia nasceu, eu nem tentei. Porque eu sofri tanto quanto da Manuela, tanto. Tudo foi perfeito, mas a amamentação foi terrível para mim. E também não me formei. Não acho que é uma coisa terrível, mas não me formei. E eu fiquei com o peito, assim, praticamente queimado, né? Aberto, assim, muito sangue, tudo mais e tal. E quando eu tentei de novo, ela já não queria mais. Então, aquilo ali também, eu não sou essa pessoa que fica me martirizando, me chicoteando de maneira alguma. Caralho, engravidei, passei 9 meses. Não, eu não fico de jeito nenhum. Nem deve. Eu sou apaixonadíssima pela vida. Acho que a gente tem muita coisa aí e tal. Da Sofia eu nem tentei. Então, o Gabriel, esse papel de acordar de madrugada para amamentar, eu não fiz.
Quem bom. acorda de madrugada é o Gabriel, porque ele sabe dar o leite da mamadeira igual eu saberia ou qualquer outra pessoa que saberia. E é ótimo pra criar o vínculo com a criança Pra também. criar o vínculo, porque assim, eu sempre dizia, sabe o quê? Eu não sei como é que eu vou, se eu vou ter um marido até o final da minha vida, mas eu sei que as minhas filhas terão o melhor pai que elas podem ter. E eu acho que, infelizmente, isso é uma coisa que a gente coloca ainda. O Gabriel nunca foi essa pessoa que eu tive que trancar no quarto pra dizer assim, faça isso. Não, ele sempre fez. Mas eu direcionei muita coisa. Vamos dizer assim, eu várias vezes com a Manuela, hoje não mais, falei brincando, mas com a Manuela eu fingi que eu tava dormindo mesmo. Eu dizia, eu não consigo acordar, meu sono é muito pesado. Não consigo, infelizmente, é da minha fisiologia. Eu vou fazer o quê? Porque eu vou mudar agora aos 35 Não, anos? a Rafa Brits falou um negócio aqui que eu amo. Ela falou, inventei um belo dia que as crianças só dormem com você. Eu vou, elas Cara, não dormem, o porque pior é que é você verdade. conta história de um jeito que Pronto. só você. E o aquilo Gabriel- virou não. uma verdade pra Verdade, sempre. o Até Gabriel hoje, anos bota se pra passaram, dormir. as crianças só dormem Eu com Mas você. sempre consultoras de quis, sono falam isso, sabia? Todas. Qualquer curso de sono, eles falam que quando é pra desmamar o bebê de noite, pra mamar a noite É o pai que de tem inteira, é muito mais rápido com o pai. É. E meu esposo também Gente, ajudou nisso. Meu mas esposo é um ajudou no fato. primeiro e no Isso é um segundo. fato. Eu é. colocando meu filho pra Isso dormir, é pode fato. colocar no relógio de 1h30 a 2 horas. Eu sempre mando No mensagem. mínimo. Tô indo colocar, volto daqui 1 hora, né? E esse é mínimo. Agora o Esquece. pai- E porque chega uma hora, dá 1h30, eu falo, acabou, agora Dorme. fechou o olho, acabou, não vou falar mais nada, não Eu vou contar falo, mais Manuela, história. fecha os olhinhos. É. E aí, Você é quando o bem Renato carinhosa. entra pra contar a história, amor, é 10 minutos. Outro dia ele até falou, mas também você conta, vai contar a história, tu conta a Nossa. história, lá. Eu entro assim, menina do pato, não sei o quê. Ele me contando, eu falei, Menino, tem um podcast Aqui é dorme de maravilhoso, tédio, né? viu? Tipo assim, Que é a eu mulher contando Eu já a falei história. pra Eu ela, era uma dois, vez é um o mais podcast. ouvido, são os dois, mas era uma vez e a meu Mari filho conta. é fissurado por história. Dois podcasts Ele ótimos não- que tem ele todas não- as Às histórias. vezes eu coloco pra dormir no carro. Tipo assim, deu 1h30, eu falo, vamos pro carro, bora pro carro. Eu coloco o Mari conta, amor, ele não dorme nunca mais. Ele fica assim, ó. Ele dá tapa na cara dele pra ele não dormir pra ouvir a história, porque ele é fissurado, por Fissurado. história. Eu tenho que desligar a história. Tem que Ai, falar, Mari, agora bota a acabou musiquinha de história. Ninar, sei lá. Mas enfim, Mas enfim, vamos voltar aqui. É, Foi o maior desafio, assim, né? Porque estamos aqui, também já é um bom momento depois pra gente puxar a plateia, né? Qual, dentro, né, desse novo contexto, né, dessa família 4 agora, 2 filhos, qual foi o maior desafio? O pra maior você? desafio, logística. Escola, vida, Isso, eu tinha uma vida, quando eu deixava a Manuela no colégio, aí eu ia viver meu dia. Hoje meu dia começa às 9 horas da manhã. Assim, não de acordar, seria meu sonho. Já viveu uma vida Porque a antes. gente tem que ir pro colégio também, né? Acordar, fazer as tarefas e tal. Mas antes eu deixava a Manuela no colégio e seguia. vivia. Agora o Gabriel deixa ela no colégio, eu fico em casa, porque a Lid que me ajuda só entra às 9 e sai às 6. Então eu só consigo fazer qualquer coisa fora de casa a partir das 9. Então isso mudou muito o que eu fazia antes de trabalho, de esporte, que eram coisas que eram excelentes para mim, que só tinha hora, que era no sol, só tinha horário, esses horários. À noite também mudou muito, porque a Liz vai embora às 6 e quem volta para dormir é a gente sempre. E aí, o Gabriel só chega às 7, 7h30 da noite em casa. Então, ao invés de eu ficar com a Manuela, que às vezes ficava desenhando, eu fico com as duas, aí passei aquela hora da bruxa, né, que tem 5 horas, chora, né, a Tem, Manuela me gente. chamando e eu não sei quem. Então, assim, eu acho que a logística de 2, assim, né, A principalmente do bebê sobrecarga, né? pequeno, De- ela do dá uma físico. mudada muito grande. Então, assim, o que eu mais penei foi a questão da logística, muito, assim. Como eu sempre desejei ter 2, assim, a questão de ter 2, eu sei que, né? Você lidou bem. E eu acho isso uma coisa leve também, a gente saber que essa fase de muito bebezinho vai passar. Eu acho que isso do segundo traz uma leveza muito grande, porque E quando que você só passa tem o primeiro, rápido, né? Querendo ou não. o primeiro isso você muda fica, muito. aquele dia, ele dura 10 dias. Sim, sim. Aquele choro dura Isso 10 dias. Eu acho que no segundo, aquele choro, ele dura 5. Sim. Porque você sabe que daqui a pouco faz 3, faz 4, faz 5, E 6, que é 7, 8 rápido. meses, entendeu? Porque quando a gente tá no primeiro e alguém fala, ai, aproveita que vai rápido, você quer socar Não, a é. cara da pessoa. Que você fala, não tá Promete. passando. Prometa. É. Vai passar E rápido. depois, realmente... Os anos no passam segundo. rápido e os dias dias são longos. longos, né? A sensação é essa. E no segundo, eu acho que a parte legal do psicológico é essa. Então, assim, a logística pra mim, que mudou tudo lá de casa, da minha vida. Manuela ir pra aniversário infantil e tal. Eu acho que isso foi o que mais mudou. Pra você, né? Pra mim foi... não é culpa, porque eu sempre fui muito racional, mas assim, o peso de falar, a segunda filha não vai ter tudo que o primeiro tinha, porque era só dele a atenção. Era, assim, o primeiro filho, cara, eu podia ficar só com ele. A segunda já nasceu dividindo.
entendeu? Aí isso me falava assim, cara, então eu preciso me desdobrar. Então eu fiquei assim uns 6 meses sem fazer nenhum exercício físico, porque assim, quando ela dormia, eu tinha que ficar com ele. Aí quando ela acordava, eu tinha que ficar com ela. Mas não queria deixar ele abandonado, entendeu? Então assim, não, eu tinha que me desdobrar, porque eu vim de uma família de 2 filhos. E meu irmão ainda é mais velho, ele ainda é deficiente. Então, muitas vezes, é claro que minha mãe foi uma super heroína, mas eu me senti um pouco de escanteio porque ele exigia mais atenção. Então eu falava assim, eu nunca quero que nem que meu irmão, nem que meu filho mais velho se sinta desamparado, nem que a mais nova precise lutar por atenção, entendeu? Tipo assim, ai, cara, eu preciso dividir e eu vou ter que implorar por atenção, sabe? Nem dos dois eu queria que passasse por isso. Mas no começo, pra mim, isso era um monstro, me papão na minha cabeça. Sim. Hoje eu já vejo Já que... melhor. Cara, Sabe, porque pelo amor de logo Deus. no começo, quando alguém falou pra mim, não sei se foi aqui, que falou assim, mas a primeira, ela já nasceu no contexto de 2, ela não sabe o que era Não a sabe segunda, dividir. no caso. Isso, o segundo. Qual que é a diferença, primeira, né? Desculpa. Não O sabe a primeiro, esse sim sofre, porque ele Acho que foi a teve Ivana tudo que sabe isso. dividir. Pode ser. Esse sim teve tudo, tinha só você, O só esse segundo contexto. não sabe o que é essa entendeu? experiência, O né? segundo já nasce nesse contexto, Eu fico né? toda hora dizendo pra Manuela. A Manuela faz uma coisa, oi, sou. Aí eu, meu Deus, que irmã maravilhosa você. Que criança incrível. Eu boto ela pra cima toda hora pra poder ela não... E é engraçado, esse ciúme, graças a Deus, esse ciúme. Mas também tem a questão da idade, enfim. E eu acho que também tem, vou botar minhas... Deixa eu botar minhas moedinhas créditos, também, né? Meus créditos. Esse ciúme da criança com a outra que chega, eu não passei por isso Também lá em não casa. tive. Por quê? Acho que no máximo, assim, aquela coisa... Aquela disputa natural. Aquela coisa natural, né? Eu queria, o Gabriel pegou no braço, ela disse, eu também quero o braço. Aí o Gabriel, só um minutinho, querida. A menina com 15 e a outra com 3 quilos, mas, né? Com escoliose, 42 anos. Aí, mas assim, o ciúme dela ou bater, ou querer, ou não sei o que, isso eu não tive. Mas a gente também tinha isso muito conversado, né? O Gabriel dormia todo dia com a Manuela, quem botava pra dormir era ele. Ele passou a dormir com uma pequena. Eu falei, Gabriel, hoje a gente vai trocar. Mas a gente tem ciúme na plateia e é bom a gente trazer, responde aí pra gente, mas é um clássico, né? Que a gente trouxe até, foi uma pergunta minha, o casamento na frente, mas eu acho que essa mãe tá desesperada com o primeiro filho, mais que o casamento Porque não o tá marido nem... é adulto. sabe? A Tipo, criança como é que essa tá, criança tipo, vai sentir? Meu, até agora Nossa, os o marido dois tá eram com só ciúme, pra amor, mim. um grande Agora tem abraço. uma disputa pra mim. Então, assim, uma coisa também, a Ivana já veio aqui, inclusive, ela falou um negócio, ainda bem que eu ouvi esse podcast antes de ter o seu filho. Ela falou assim, num vídeo dela, não fale a palavra ciúme na sua casa. Não traga esse peso. Ah, tá com ciúmes. Não fique falando isso, a criança não sabe o que é isso. Muda a palavra, muda assim, filho, tá tudo bem? Não precisa falar, tá morrendo de ciúme, né, filho? Não precisa disso. Não, claro. Fala, tá tudo bem com você? Quando eu vi que meu filho tava assim, querendo atenção, eu deixava minha recém-nascida com meu marido, vai chorar um pouquinho? Vai, não tem problema. Eu ia com ele na padaria comprar pão, só nós dois. De mão dada, eu saí, tava a bebezinha esgoelando em casa. Amor, eu sei que ninguém vai desfalecer de chorar 5 minutos. Eu vou pegar ele sozinha e vou com ele na rua aqui ver uns passarinhos na rua. A gente mora no interior de São Paulo, né? Reabastecia ele. Cara, 5 minutos. Eu não precisava ficar com ele 10 horas. Eu voltava, ele já estava amando a irmã dele. Já estava assim. Então, a gente, às vezes, Ele pega uma ser coisa lembrado que não que existe. ele é amado do mesmo Do jeito. mesmo jeito. Eu faço isso muito com a Manuela. E Eu os lembro a ela dois- que ela é amada igual. Manuela, vamos só nós duas. Exatamente. Pra ela lembrar que, tipo assim, não é porque chegou uma pessoa que o amor dividiu. Não tá disputando. Tudo se divide, Né? menos o amor. O amor é a única coisa que multiplica. Tudo Sim. divide. Divide atenção, divide o recurso, divide Tempo. o quarto, o tempo. O amor a gente vê que é possível multiplicar. Mas a criança não sabe Não disso. sabe disso. Ela precisa aprender todos os Ela dias. precisa aprender todo E dia. ela Não é uma aprende na disputa. prática. Não é uma disputa, tipo assim, eu não preciso disputar. Eu não preciso disputar. Porque tem pra todo mundo, entendeu? Bom, eu tenho a Sofia. Hoje a Sofia tem... Gente, sou péssima dos números. Mas a Sofia tem 5 e 4 meses. E eu tenho o Heitor, de 1 e 4 meses. 4 anos. 4 anos. 4 anos. 3 anos e 11 meses de diferença. E a minha maior dificuldade e culpa é essa. Que ela fala assim, sai, Heitor, do colo da minha mãe. Que ela também é minha mãe. Nossa, me dá assim... Eu amamento o Heitor até hoje. Então, assim, o Heitor tá no meu colo, mamando. E ela fala, sai daí. Sai daí que ela também é minha mãe. Sai daí. E ela quer tirar, sabe? É então, muito e eu comum, venho é de uma muito família que eu tenho um irmão mais velho. E eu sempre houve uma competição, assim, né? E graças à terapia, eu não queria ter o segundo filho. Eu decidi depois de ter, e era justamente esse medo. Quebrar o De ciclo, né? sentir que um ia ser preterido. E aí eu tenho muito essa culpa com a Sofia. Quando ela vem assim, ela fala, mamãe, você só gosta do meu irmão? Assim, eu...
quebra, assim, por dentro, sabe? E aí eu tento fazer esses momentos de... Por exemplo, eu vim aqui hoje, eu ia fazer lição com ela. E aí ela falou assim, você não vai fazer a minha lição comigo? Mas você ficou dormindo com o Heitor. Aí eu falei, então, mas quando eu chegar, eu vou fazer a pulseirinha com você. Ela falou assim, então a gente vai fechar a porta e o Heitor não vai entrar no Igualzinho quarto. lá em casa, igualzinho lá em casa. O Chico fala, a TT não, a TT aqui não quero a TT, não. Igualzinho. Proibido, aqui, a plaquinha, Mamãe, se proibido eu contar essa TT. história, mas a TT não quero. Mamãe já fez isso, mas eu não quero ter, tipo, tudo. No meu caso foi ao contrário. Eu tenho o Dom, de 3 anos, quando o Luigi nasceu. O Luigi tem 3 meses agora. Meu Deus. E aí quando o Dom nasceu, ele tinha acabado de fazer 3 anos, tem um dia de diferença os dois. E aí eu sou filha única. E aí eu falei, não, eu quero dar um irmão pro meu filho, porque minha mãe são em 8. E eu falei, não, minha mãe disse que é muito bom ter irmão. E eu não tenho, eu sempre quis ter. Minha mãe me deu um cachorro de irmão. Mas aí eu falei, não, vou dar um irmão pro meu filho. Eu conversei com meu marido, ele também queria, a gente teve, enfim. E aí o meu medo é que eu fico assim, Dom, ele é seu irmão, brinca com ele. Dom, fala com seu irmão. Ele, tá bom, mãe. Tipo, ele é desligado. Desapegado, igualzinho a mim. E ele fica, mãe, eu já falei com meu irmão hoje, tá bom, eu vou brincar. Aí, antes de dormir, Até ele dá porque um ele é beijo, muito pega, pituco, rola, né? Tem brinca. 3 anos, ele tem 3 3 anos. anos. E outro Mas muito- parece que tem 15. Ele, assim, ele é super Mas aí, bem porque, resolvido. geralmente essa relação começa depois que a criança já começa a Então. poder Interagir, interagir, Ele né? pega os bonecos de heróis e fica, ó, irmão, esse aqui é o Hulk, esse é o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha, tá, irmão? E é assim. Cara, tem uma fala da Ivana, que de repente a edição pode até colocar a Ivana, se achar mais legal entrar aqui, que ela fala, imagina que teu marido traz uma gostosa morar com vocês. Do nada, não te perguntou, Eu Também já vi esse vídeo. Traz a gostosa para morar com vocês. amo. Como você se sente? Você não é mais a única, você não é mais a prioridade, você não é mais o amor da vida dele. Agora ele tem outro amor da vida também. E ainda ela é gostosa mesmo. Porque um bebê, ele é um bebê, todo mundo vê um bebê e faz, é gostoso. O que você precisa, e não tem escolha, tá? Ele traz o marido, a outra mulher e coloca em casa, para morar com vocês. E é pra sempre. E é Daqui a para uma sempre. semaninha. Você não tem e ainda por cima o teu marido tá achando e esperando, porque todo mundo espera, que você adore ela e sejam irmãozinhas e brinquem juntas e se amem. Ciúme é a última coisa que ela quer de você. Então é muito louco isso, né? O quanto também a gente tem ainda. Espera que o irmão sinta Não, tudo e às isso. vezes faz esse movimento, como ela trouxe no depoimento, né? Obrigada pelo depoimento. Como um presente pro seu primogênito ou primogênita, ou por uma dor que você não Sim. teve. Aí o primogênito, eu não pedi esse presente, eu queria um carrinho. É, exato. Tipo, Não, eu já tô brincando, mas assim, não era isso, amor. Peraí, só um minutinho. Não, e Entendeu num outro errado. lugar, que eu também, eu já sou o oposto. Tipo, eu tenho um irmão e por ter uma relação muito maravilhosa, eu sempre quis num Isso, lugar de... isso é muito sobre o que a gente viveu, Sobre o sobre, que- nós, sobre a sobre o nós, nosso tudo é reflexo. sobre eu quero o nosso botar a Manuela pra aprender piano, que eu nunca aprendi. É, então, exato. É E eu isso que a boto gente nela tem o que meu desejo. Eu quero que ela seja atleta de vôlei, porque eu também queria ser. tá com a terapia em dia pra gente conseguir entender o que é nosso e o que é deles. E Isso. outra, a minha amizade com o meu irmão hoje pode ser muito diferente da dela. Eu tenho amigas que têm irmãos e não falam com os irmãos. Então a gente projeta muita coisa, né? Muito, eu acho que tem muita projeção. E também acho que, eu não sei como é na tua realidade em relação ao pai das crianças. Porque o Gabriel, ele é muito assim, e a gente tem feito uma divisão que eu acho que quando o negócio tá chegando, a gente está conseguindo fazer, por exemplo, ele está fazendo agora coisas com ela que antes ele não fazia. Porque eu disse para ela assim, não, para ele, Gabriel, a Manuela, tu fica com a Manuela, a Sofia no colo, aí tu não pega a Manuela no colo, Gabriel. Então eu fico com esse olhar atento aí, daqui a 5, aí ele pega ela no colo e tudo mais, eu digo, Gabriel, vai fazer um negócio que tu nunca fez com ela. Quando ele vai, ela começa a ver aquilo como, caramba, isso chegou para mim quando, né, depois desse período da minha vida. Então eu tento dar para ela uma reta, vamos dizer assim, né? Ela tá vindo nessa vida aqui, quando a Sofia chegou, fez isso aqui por causa da atenção, aí eu digo, aí não, bora puxar para um lugar que ela nunca foi, aí sobe. Então a lembrança que ela vai ter da vida é essa reta, apesar da Sofia, apesar de tudo ter mudado.
Então, quando eu digo reta, é no sentido de ela vai olhar para a infância e vai dizer: a minha vida foi muito legal. Que de novo você consegue fazer porque tem um pai que é pai. Absolutamente. Né? Eu, mãe Vamos solo. só também tirar essa culpa da mãe solo que não tem condição porque tá sozinha com os Eu dois. digo para todo mundo, eu digo assim, gente, se eu fosse mãe solo, de todo dia, eu não tô brincando não, todo dia eu rezo, sou católica e tudo, eu rezo pelas mães solo. Eu digo assim, gente, como? insano. Como é possível? Porque com o Gabriel eu reclamo. É difícil. É muito difícil, assim, é um negócio que eu não sei explicar o quanto é difícil. É uma bênção, é maravilhoso, mas assim, é muito difícil. E absoluta e totalmente, eu digo isso pra todo mundo. Lá em casa funciona porque são duas mães. Inclusive, 2 adultos funcionais. Inclusive, né? eu acho que 2 adultos funcionais em eu acho, ação. inclusive, que se o pai for um pai que não é legal, às vezes é pior Muito. do que a mãe tá só. Porque ela espera algo daquilo. Quando É, ela que tá você só, tem que ela tomar espera, conta "Pô, Deus, só Deus, daquela descer outra da terra". criança grande, complica. né? Que A você gente cuida tem ainda alguma cuida da mãe outra. solo aqui de 2? Eu ia até falar essa história da gostosa que chega em casa, né? Porque eu tinha ouvido isso e eu achei assim, olha, a melhor analogia que eu já escutei, né? Muito que do bom. nada chega essa pessoa. E eu tenho um casamento anterior, que eu tive a Laura. Então, hoje em dia eu tenho o Heitor, também com o mesmo nome. E eu tenho o meu novo marido, mas a Laura requer muito de mim. Ela não tem o pai dela dentro de casa, né? Por mais que o meu atual marido seja amoroso com ela e tudo, mas não é o pai dela. Então, a gente foi viajar agora. Então, a demanda, querendo ou não, pra mim é dupla, né? Ele fica muito com o meu Heitor e... Nossa, é um ótimo pai. Porém, ela exige muito de mim. Então, mãe, vamos até o quarto pegar alguma coisa? Mãe, você vai brincar comigo? Mãe. E, ao mesmo tempo, o neném também requer de mim, né? Então, a jornada de mãe que foi solo e que não é mais solo também é difícil, né? Por conta... Acho que duplica um pouquinho o trabalho. Mas, ainda bem, eu tenho meu novo marido, que é maravilhoso. Mas, realmente, é um pouquinho mais... Isso muda tudo, né? Eu sou mãe do Luigi, de 4 anos, e da Laura, de 1 ano e 6 meses. E aí, durante a gravidez da Laura, que foi bem atravessada, muito diferente da do Luigi, a gente já começou a alinhar as expectativas dele, né? Filho, a Laura vai chegar e não necessariamente ela vai brincar com você, muito pelo contrário, vai ser difícil para todo mundo, enfim. E a gente tenta, e todos Mas quantos os anos dias... ele tinha? Ele tinha, quando ela nasceu, 2 anos e 9 meses. E você já trocava essa ideia? Já, trocava. A gente... Às vezes eu falo, será que eu tô tratando com um adulto? Mas a gente chama ele de cara. Cara, vai ser difícil para todo mundo. Segura minha mão, né? E a gente tenta coordenar dessa forma, mas eu tento não romantizar. Recentemente eu li uma coisa que bateu muito em mim e no meu marido, que foi, não necessariamente você vai ser a melhor amiga do seu irmão. E eu fiquei pensando, eu tenho uma diferença de 8 anos pro meu irmão. Nós somos pessoas totalmente diferentes, que talvez se a gente se conhecesse hoje, a gente não seria amigo. Então, eu tento levar essa expectativa pro Luigi e pra Laura. Só que, por incrível que pareça, eles se dão muito bem. E aí, eu venho de um episódio recente, que eu falei assim, Michael, hoje, pro meu marido, o Luigi falou primeiro, eu te amo pra Laura. O Luigi recebeu da escola um conjunto que vinha peão, bolinha de gude, e a Laura coloca tudo na boca. E eu falei assim, filho, desculpa, mas eu acho que a gente não vai poder usar isso aqui, porque a Laura pode colocar na boca, ela pode se engasgar, Deus o livre, pode até acontecer algo grave. Ela pode morrer? Aí eu falei, pode. Aí ele, não, eu já me acostumei com ela, deixa a bolinha pra lá. Ali foi o primeiro eu te amo. Então, vai acontecer de uma forma que a gente não imagina. Porque se você botar na parede, a criança vai dizer que tá gostando, né? Ela só não tá gostando dessa divisão, mas eu acho que ela já começa a amar o irmão de pequenininho, mesmo sem assumir. Tu não acha ter essa sensação, não? Não. Agora sim, no início não. Não, agora que eles são mais crescidinhos. Sim, assim. agora com certeza. Esse Agora costume tem essa amor, coisa de como não ela quero, falou, acho que esse não costume quero amor. agora, não quero ali, mas hoje pegar a mão, cadê? Hoje é outra relação, já são irmãos, que tem as brigas e os momentos que eles querem a mãe sozinha, mas assim, normal, agora é um normal, assim, porque eu também brigava com as minhas irmãs, né, acho que todo mundo tem a fase de brigar com o irmão. Então agora é uma coisa do irmão normal, que às vezes quer realmente uma mãe só pra ele, quer só o papai, quer só atenção pra ele. Normal, mas durante uns 2 anos, eu acho que ele ia falar, minha bolinha de gude vai ficar. Aí eu não podia deixar eu não me perto, acostumei, não. né? Eu não me acostumei, não. Tira ela de casa, mamãe. A bolinha de gude fica. Não, óbvio, mas eu quero dizer que acho que se rolasse essa proposta, ele ia falar... Eu tenho um ano. É? Isso que ela falou, tira a tetinha de casa. sim. A bolinha de casa, Ah, tá, rapidinho, entendi, desculpa. umas 2, 3 horas. Eu tenho um ano de diferença da minha irmã só.
Mas a gente é muito diferente. E a minha mãe olhava pra mim e dizia assim, por que você quer ser diferente? Eu dizia, mas eu não quero ser diferente. Eu só sou diferente delas, nós somos diferentes. Hoje, eu diria, não tem ninguém melhor ou pior. Mas ela não falava isso na má intenção. Sim. Era na intenção de que as coisas justamente se equilibrassem. Dizer assim, por que elas não são parecidas para poder o negócio ser mais fácil? A nossa diferença de idade são 11 meses. Sua mãe foi rapidinho, tá vendo? Quase Teve um óleo lá, hein? Teve um óleo lá, hein? Exatamente. Ela teve o óleo lá. Olha, tinha um óleo de coco, certeza. Vai ter o óleo. Eu tenho um Benjamin de 4 anos e tenho o João Felipe de 2 anos. E o Benjamin super acolheu ele quando nasceu. Eu era super preocupada, porque ele tinha 2 anos, ele era pequenininho, ele tinha acabado de sair de mamar. Então, assim, né, meu segundo parto foi cesárea, que era meu maior medo, porque eu falava, como eu vou cuidar do Benjamin com cesárea? Então, assim, eu tinha muitas... E, infelizmente, foi. Então, assim, eu tinha muita preocupação com o Benjamin. E, desde o primeiro dia, do dia 1 do João, o Benjamin pede para assistir o vídeo todos os dias. Mamãe, você põe o vídeo que eu conheci o meu irmão? Então, assim, ele se apaixonou pelo irmão, assim, e eles são super queridos. Já o João, eles têm a personalidade muito diferentes, assim, muito mesmo. O João é totalmente colérico, igual a gente. E o meu primeiro é fleumático como pai, assim, então ele a paz em pessoa. E o João não, o João é super, ele tem 2 anos, mas assim, ele tá aqui, ele resolve tudo, ele pega, ele acha, pra ele não tem tempo ruim. E aí ele faz isso com o Benjamin, ele fala assim, seu pai, minha mãe. Aí ele vem perto assim, Bah, ele chamou o Benjamin de Bah, seu pai, minha mãe. Tipo assim, não vem perto da minha mãe. E eu sempre brinco, né, que eu falo que eu sou mãe canguru, porque eu não posso sentar, porque os dois vêm em cima de mim o tempo inteiro. Eles falam, gente, tem tanta gente no mundo, vocês não querem ninguém, né? Mas existe essa coisa de um menino ser mais apegado à mãe? Existe mesmo? Eu tenho só 2 meninos, né? Mas assim, eu acho engraçado porque... Isso, eu pensei, tu tem menino, né? Lá em casa, minha filha, sou o ar que ela respira, assim. Mas a minha filha é bem grudada comigo também. Tipo, então, bem grudada o filho também, mas a filha, tipo assim, eu sou o ar que ela respira. Dizem que a menina tem essa paixão pelo pai, óbvio que ela adora o pai, mas assim, ainda não rolou essa... Ainda é tudo a mãe. Meu esposo fala assim, a mãe. Meu esposo fala assim, eu não vejo a hora dela apaixonar por mim. É papai não. A minha menina... A Aurora fala a mesma coisa. Eu tô grávida agora do segundo, a minha filha vai ter 4 anos de diferença, 3 anos e 11 meses, exatamente. E eu morro de medo, porque ela é muito apegada. Ela tá numa fase que eu julguei as mães, que eu falava, gente, impossível que a criança mais velha entenda que tem um bebê na barriga se ela não vê nada. Parece que a minha filha entende. Ela vive pendurada em mim, ela só me chama. Ela sempre ficou muito bem com meus pais, ela sempre dormiu na casa deles. Hoje ela chora quando eu saio. Tá numa fase, assim, bem difícil e bem dependente. E eu fico pensando nisso, assim, aonde vai parar? E ela é 100% comigo. A minha filha não é nem um pouco com o pai. Ela é 100%. E olha que, assim, ele fica com ela, ele faz tudo com ela. A rotina hoje é bem dividida, graças a Deus. E é 100% comigo. Eu tenho muito medo do puerpério, do segundo, porque eu tive um puerpério difícil. Meu marido voltou... A gente é de Santos e ele vinha para São Paulo todos os dias. Então, ele saía muito cedo, voltava muito tarde. Então, eu fiquei muito sozinha com ela. E mesmo tendo rede de apoio, porque eu tinha meus pais, os pais do meu marido também, eu, na primeira gestação, fui muito nóia ali. Eu fiz tudo, eu tava falando até. Eu lia que só podia 30 minutos, não sei, na cadeirinha lá. Eu contava no relógio, eu sempre fui muito noiada. Agora, eu tô deixando as coisas mais leves, meu marido vem menos para São Paulo, ele vai ter 4 meses de licença maternidade, que é maravilhoso. Então, longe do ideal, mas já é muita coisa. Muita coisa. Então, a minha cabeça também tá um pouco mais tranquila em relação a isso. A minha grande preocupação é a criança que fica pulando na minha cabeça o dia inteiro, ela não come se ela não estiver no meu colo. Qualquer momento do dia é colo. Mamãe, é você comigo. Mamãe, você que conta história. Mamãe, me dá banho. Ela foi no banheiro, meu marido vai lá, ela fala, não, você não vai encostar em mim, é só minha mãe. Cara, o dia inteiro. Eu acho que o máximo que der para terceirizar, bote um aspa bem grande, o bebê não vai se importar. É o que eu se importar. É o que o meu marido falou, mas a menor e o será maior, que a gente consegue? Consegue. Outra coisa que ajuda é o vínculo.
a Manuela segurar a outra, de 6 meses. Eu digo assim, o nome do pai, o nome do filho, do Espírito, tá não cair. Mas eu tem que deixo deixar. segurar, eu deixo tudo subir no berço, ela sobe A no dica que berço. ajuda muito, que desde sempre a psicóloga e pediatra, e óbvio, cada caso uma casa, cada criança uma criança, é fazer ela participar das coisas. Exato. Não, e tem uma É o outra que a gente coisa. tá Pra falando fazer já. as coisinhas, pentear o cabelinho, ajudar no banho. E ela é bem tipo, Felícia. tudo. E aí ela agarra minha barriga e ela fala, eu vou poder agarrar ele assim? Eu falo, vai. Vai, sim, fazer ela vai, dar aquela- agarra. Antes do vínculo agora que você falou, que você tem a presença das avós e que você tem o pai mais em casa agora, é uma coisa que eu não estava com o filho chegando, mas funcionou muito na minha casa, que a minha filha, você descreveu ela por muito tempo. Até hoje, fazer qualquer outra pessoa fazer ela dormir à noite é uma luta. Mas o que eu comecei a fazer? Um dia uma pessoa falou pra mim assim, ela não come se você não tiver, sai de casa. Ela vai comer. Força essa saída. Como assim ela não dorme com ninguém? Saia de casa. Ela vai dormir com o pai. Ela não dormia nem com o pai dela. Então. E aí eu saí de casa. Agora eu tô fazendo esse Eu movimento. saí de casa e eu fui pra casa dos meus pais. Só pra... Porque se eu também não conseguia dar espaço do pai fazer dormir, porque o choro me alucina. Até hoje, pra mim é mais rápido. Me alucinava. Eu vou e Eu resolvo. entrava, eu esperava, eu ficava 5 minutos. Já foi uma hora na cabeça. E ela tá com o pai dela, tipo, uma hora ela vai parar de chorar e ela vai dormir. Até hoje, assim, às vezes, né, agora que mora só eu e ela, né, que eu não tô mais casada, raramente eu preciso que uma avó ou que a babá dela fique até um pouco mais tarde pra fazer ela dormir até eu chegar. E ela fala, você sabe que eu não vou dormir, né, eu vou ficar sentada esperando. Eu falei, tá tranquilo. Fica sentado esperando. Eu vou demorar pra chegar, mas você fica sentado esperando. E passou 15 minutos, ela apaga de sono, sabe? Então, talvez até esse espaço a gente dá pra o vínculo com as outras pessoas que ela ama e que a amam poder se nutrir até antes do bebê chegar, né? Importante ser antes, pra ela não sentir esse rompimento depois que vai nasce. pra um spa, Quarta-feira agora eu faço. tenho um hobby agora que eu faço aula de pintura, né? E aí eu saio de casa eu saio de casa. E assim, é um chororô pra eu sair de casa. Aí meu marido manda, tá difícil, mas vai. Calma que tá indo. Eu pergunto. Nem te mandar nada. Eu mandar mensagem só quando ela dormir. Eu que pergunto, porque se eu não souber, me avisa. Então vamos parar de comida mexicana. Eu tô melhorando. Fazendo terapia pra ela que Eu tô melhorando. A minha psicóloga porque aconteceu tudo dentro da minha casa. Então eu tô te falando como funcionou. Agora ela vai, mas ela chora, ela faz um escândalo, mas uma hora ela vai. Ontem, pra vir pra cá, eu deixei nos meus pais. Tipo assim, a próxima vez vai chorar menos, a próxima vez vai chorar menos, a próxima... Os avós podem ficar mais inseguros, mas o pai... Mas ela dorme lá desde os 11 meses, então foi agora. Deixa chorar. Agora ela chora, eu saio, aí eu mandei Tá com a pra minha avó do mãe, tá lado tudo dela. bem? Ela, Eu acho que a gente tá tem que um diferenciar o choro solitário do choro acompanhado, gente. Isso. É muito diferente deixar o bebê chorar. Cara, a gente acha que o bebê tá abandonado chorando, mas o choro, às vezes, é a linguagem da criança, mas que o bebê não fala. É como eles se comunicam. Então, se vai Por mais chorar que mesmo. falem, Como ele às vezes consegue o que ele quer também. Meu filho, outro dia, virou pra mim e eu falei, filho, às vezes ele começa a chorar, mas é um choro desesperador, do nada, e ninguém entende. Eu tô perguntando pra todo mundo em casa. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Tipo, aí e ele, 4 anos, ele fala, ele escreve história. Eu falo pra ele, o que aconteceu? Eu preciso que você fale, porque a mamãe não tá conseguindo entender. Só chorando, eu não consigo te entender. E ele verbalizou, eu não consigo falar. Pronto. Só queria chorar. Ele só quer botar pra fora, né? Alguma coisa frustrou, mas ele não Mas eu conseguia amei falar. isso. Então, às A vezes Manuela fala, o meu sentimento tá mandando eu chorar. Eu digo, mas eu amei. podia mandar você sorrir. Brincadeira, não falo Eu assim. amei isso pra não Tem ficar duas mal, pessoas, não? mal entendido, interpretado o que eu disse do deixa chorar, pelo amor de Jesus Cristo. É um não, choro dá pra acompanhado. entender É pela um pessoa show, que não quer é um entender, choro porque que eu ela sou a não- pessoa que nunca Você vai consegui. ver que a mãe de 2, ela é assim, ela tem que entender que não é só nosso colo que resolve. Porque a mãe e é de um saudável tem pra essa certeza. mãe ter A mãe de um as é outras assim, pessoas o de bebê chorou segurança. 5 segundos. Não, deixa que eu resolvo. Só parar no meu colo. Ah, é só meu peito resolve. Não, amiga. E se você morrer hoje? O bebê morre amanhã? Não, você tem que entender que realmente você é a melhor opção. Você é a mãe, ninguém substitui a mãe. Mas sim, o bebê pode ser escolhido pela tia, pela mãe, pela avó, até por um desconhecido que estivesse socorrendo. Tipo, se eu tô com meu filho na rua, eu sofro um acidente. Gente, eu sofri um acidente. Alguém vai pegar meu bebê, um socorrista, um enfermeiro. Então, as pessoas, a gente tem que entender, como mãe de segunda viagem, que nossos filhos também podem conhecer outros portos seguros. E a gente raramente faz isso no primeiro filho. No primeiro filho, só a gente é porto seguro. Só a gente é porto seguro. Ainda bem que você conseguiu terceirizar isso antes de ter o segundo filho. Não, e a frase veio de uma mãe de gêmeos, ó, a grávida de gêmeos da plateia, linda. Que foi eu conversando com essa amiga minha, lembrei, Isa Scherer,
temos episódio com ela, da gente com os nossos filhos meio mesma idade, eu falando, cara, não posso ir porque só eu faço ela dormir. Ela falou, não, amiga. Não, deixa eu te falar, porque eu já nasci com 2 em casa. Não é só você. Saia de casa que você vai Porque senão ela teria que botar os 2 ao mesmo tempo pra dormir. Como é que eu vou fazer? Assim. Ela falou, eu nunca tive a opção de achar que só eu faço, porque eu já tinha 2. Eu vou resgatar só um pouquinho a primeira palavra, acho que do programa, que foi sobre pluralidade, né? O meu caso é totalmente diferente desse. Eu falo que eu sinto até um pouco de inveja disso, porque eu tenho uma filha de 6 anos e um menino de 1 ano e meio. Ela não é nada grudada comigo, não me requisita pra nada. Meu sonho da minha vida era ter uma menina para que ela pudesse fazer tudo que eu quisesse. E aí a gente até brinca. Ela falou, não é possível, porque ela deve ser ariana. As arianas que me perdoem. Totalmente independente, autêntica, verdadeira. Então, assim, ela quer tudo com o pai. Tudo. E realmente ele é um bom pai, um excelente pai, mas é tudo. E tem um lance da competição. Final de semana foi aniversário dela. Ela virou pro meu marido e falou assim, papai, quem tá mais bonita? Eu ou a mamãe? Ela virou pra mim, mamãe, tem como você trocar esse vestido? Eu falei, mas por que? É o tema da sua festa. Ela, você tá mais bonita do que eu. Ela só tem 6 anos. E aí, pra completar, eu falo pra ela, você é minha pessoa predileta no mundo. Ela, eu sei, mamãe, mas o papai é minha pessoa predileta. Eu morro. Dói. Desculpa. Dói na alma. É muito difícil. Mas isso. sempre foi assim, porque esses 6 anos dizem que conforme vai crescer. Psicóloga na plateia. Tem alguma especialista? Dói, dá vontade de chorar. E aí vem a culpabilização materna. Eu falei, acho que eu falhei em algum momento nesse processo, porque não é possível. Pelo amor de Deus. Que é o contrário. Eu falo que a minha esperança é meu filho. Eu acho que é ficar grudado comigo. Porque tem a culpabilização. Isso significa, eu acho que, assim, lá em casa eu não tive esse sentimento de centralizar, dizer assim, eu faço melhor. Eu digo, do jeito que você fizer, meu anjo, eu dormindo, tá maravilhoso. Eu falava, parabéns. Eu não tive esse negócio de fralda, ninguém bota fralda como eu. Não. Do jeito que você botar, penteio o que quiser, pode botar combinação de roupa que quiser, tudo de bom na sua vida, Deus te abençoe hoje sempre. E vou dormir. Nunca tive isso. Então, assim, eu não fui centralizadora nesse sentido, não de como um defeito, mas como assim, eu nunca puxei só pra mim. Muito pelo contrário. E aí, a Manuela, ela tem só 4, pode ser com 6, fudeu pra mim. Obrigada aí. Mas aí, com 4 anos, a Manuela é muito apegada ao pai dela, ela é muito a mim também e tal. Mas eu acho legal também, por um lado, a gente olhar essa questão também. É bom essa independência, né? Totalmente. Eu acho que é como você cria esse vínculo também, né? Como as outras pessoas que participam desse processo criam. Só que eu falo, só toma um pouquinho cuidado pra não ser a mais, senão vai estar igual a minha. Falando, a pessoa predileta no mundo é o papai. Então, assim, não é fácil, mas, assim, eu falo, ai, ainda bem que veio o Noah, quem sabe eu vou ser a pessoa predileta dele. E eu acho que é o que tá dizendo, é muito fase. Eu tenho Mariana. Por mais que ela, tipo, me ame, me requisite, nananana, ela zero depende de mim. Ela zero depende de mim. Ela depende de ninguém, entendeu? Ela é... É a segunda filha ainda, né? Esquece, entendeu? Ela não precisa de ninguém. E eu já levei isso pra terapia, acho que eu até falei com a Ivana aqui na época. E ela falou assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se ela não tá te requisitando, se ela não tá te querendo... Isso é um ótimo sinal. Se ela é um ótimo sinal. Isso não é o problema. O problema é do que tá requisitando, do que tá precisando. Então, assim, óbvio que, enfim, cada situação é uma situação, mas só pra você ter isso em mente, assim. Isso de uma psicóloga, não fui eu, não são palavras minhas. Bom, eu tenho uma filha de 6 anos e uma de 3. E, na verdade, quando eu descobri a segunda, a gente já também foi meio que conversando com ela sobre, mas ela achava que a irmã ia chegar pronta para brincar. E aí, quando ela olhou o bebê, ela ficou assim, aí eu falei, a irmã não vai brincar agora, tal. Então, no comecinho, ela deu um passinho para trás, né? Deu uma recuadinha. Mas aí, depois, com 6 dias, eu fui para UTI com a minha filha, a segunda. E aí, teve essa distância obrigatória. Então, ela ficava, tipo assim, onde está minha irmã? Onde você está ficando? Porque eu ficava com ela no hospital. Então, teve essa distância, né? E aí, depois, quando a gente voltou para casa, então, ela ficou ainda meio receosa de chegar e, eu acho que, ter essa conexão com ela. Mas, depois de um tempo, foi muito natural. Mas eu sinto a diferença a mais velha, ela consegue ter um momento de, assim, eu preciso só de você. E hoje, com 6, ela consegue verbalizar isso. Então, mamãe, a Maria vai? A Maria mais nova. Aí eu falo, a Maria vai.
Aí ela fala, então eu acho que eu não quero ir. Aí fala, porque você queria ir só com a mamãe agora? Ela falou, sim. Então aí a gente faz eu vou ouvindo muito, eu valido muito o que ela fala. Claro. E a gente tenta nomear as coisas, né? Então, Sim. o que você tá sentindo? Fala pra mamãe. E aí ela começa a falar e fala, olha, isso é saudade, isso é ausência. Então a gente tenta nomear, graças à terapia. A gente consegue, né, meio que direcionando ela. Mas eu sou a irmã mais nova. Então, o que eu aprendi na minha vida? Eu, sendo a mais nova, eu não sei viver sem o meu irmão. Porque eu já nasci, ele já existia. Mas ele consegue ir num lugar sem mim. Porque ele já viveu um tempo sem mim. Então, a Mel, ela consegue ter essa individualidade mais do que a Maria Fernanda. Sim. A Maria Fernanda, tudo que ela vai fazer, ela quer incluir a irmã. E aí, a gente é tendencioso a falar assim, filha, você precisa incluir a Maria. Tudo que a Maria vai fazer, mas aí depois, quando você avalia direito, você fala, não, acho que eu preciso trabalhar a individualidade da Maria Fernanda. Porque mesmo que ela tenha uma irmã, ela pode querer coisas que seja diferente, que não seja. Ou levar a irmã para a vida inteira, quando vai ter momentos que ela vai estar só. Exatamente. Claro. Então, assim, isso para mim foi, acho que pesou um pouco mais por eu ser a mais nova. Eu sou a irmã que não vivo sem o irmão. Então, tudo eu incluo o meu irmão. De novo, mas ele vive de nossas boa. mochilinhas, em vez de olhar na criança. Exatamente. Focar neles e ficar olhando no nosso. Eu tenho o Gael de 8 anos e o Henrico que fez 2. Primeiro, eu quero dizer que vocês foram necessárias no meu puerpério de 2 anos agora. Foi minha rede de apoio, fora meu marido, que também é excepcional. Mas eu sinto que são fases, porque um de 8 agora precisa muito mais de mim do que o de 2. Então, para a inclusão ali, pertencer a um grupo na escola. Então, eu vejo ele, assim, uns 2 meses pedindo mãe. Então, assim, eu coloco um para dormir, que o de 2 anos só quer eu para dormir, mas o de 8 também. Então, é um momento que ele pede mais minha atenção. Então, ele sempre foi grudado com o pai, por futebol, e hoje não. Hoje ele pede a minha atenção para pertencer a grupo. Então, a gente conversa. Esses dias, meu marido foi para minha sogra com o menor e falou, vamos, aniversário da sua avó. Ele falou, não, quero ficar com a minha mãe. Ficamos. Ele falou, mãe, vamos comer um japonês junto? Então, assim, foi o meu momento com ele. Então, eu percebi que, conforme as fases vão passando, um vai depender mais do que o outro. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Eu lembro de você. Agora eu voltei, Que bom. Com as duas, né? E pra mim, desde o primeiro episódio que eu vim, o problema ainda continua sendo eu. Porque as minhas filhas, elas se amam, né? A Aurora tá com 2 anos e 6 meses e eu tenho a Aura de 6 meses. E elas se abraçam, e a Aurora beija a Aura, e quer brincar junto, e senta. Então, assim, a gente não dá muito espaço para isso. Tenta fazer sempre nós 4, tudo juntos. Vamos em lugares que dá para ir os 4. A gente fica na sala, fica todo mundo junto. Mas ainda tem essa questão que eu acho que ainda é sobre mim, né? Que eu saio para trabalhar muito cedo. Ai, eu chamei de novo. Militar, né? Policial militar, né, eu continuo saindo para trabalhar muito cedo. Aí eu amamento a bebê, vou trabalhar, volto, ela já tá dormindo, né? E aí, graças ao meu marido maravilhoso, que continua ali em casa, né? Suprindo. Qual foi o episódio que ele veio pra gente até falar? O do casamento, que tava o Emanuel e a Manu. Sim. Então, Maria assim, Flor e o Emanuel. Maria Flor. E aí, assim, a gente continua muito parceiro, muito forte. É claro que a gente já teve muitas DRs, porque é isso. Agora, eu tenho que aprender a ser mãe de 2, ele tem que aprender a ser pai de 2. E a gente ser um casal, né, de novo, se reinventar. Fora do padrão. Exatamente. Do comum, né? Que a mãe sai pra trabalhar, ela é policial militar. Isso, e aí eu saio, ele trabalha de casa, então ele tem, né, muito mais tempo com elas. E eu não, então ainda tô nessa. Não. Mas na terapia também, né? E é isso. E agora a gente começar a terapia de casal também pra gente ficar cada vez mais fortalecidos, né? Pra conseguir vencer nessa, né? Quem sabe vir mais um, né? Daqui uns anos. Mas elas, assim, graças a Deus, elas se amam. A bebezinha olha pra mais velha, assim, com admiração. Ela olha, ela rindo, pulando, e dá gargalhada, e faz palhaçada com ela. Ai, que e fora que, assim, pra mim, a maior treta de ser mãe de 2 é porque eu achei que eu ia arrasar, porque eu já tinha uma filha,
E aí eu vi que eu não tinha controle de nada, os 2 partos foram completamente diferentes, a amamentação foi completamente diferente, e aí eu falava, gente, que é como ela falou, eu tive que aprender tudo de novo, como se fosse a primeira vez. O Mas é desafio só mudou maravilhoso. de lugar, É. né? Teve alguma coisa, né, do primeiro filho que vocês fizeram ou deixaram de fazer, que vocês falaram, não vou cometer esse erro aqui, vou fazer diferente pro segundo? Nossa, com certeza. Assim, zilhões de coisas. Algumas coisas que vocês acham? A primeira é que você acha não me negligenciar. O primeiro eu falei assim, não, eu vou parar a minha vida e fazer tudo e tal. E foi importante. Claro. Eu não me arrependo de ter feito isso, porque eu precisei viver aquele momento. Mas eu não vou ser uma boa mãe se eu não for uma boa mulher, se eu não tiver com a saúde boa da cabeça. Então, por exemplo, eu pratico Muay Thai, né? Cara, voltar para o Muay Thai e bater no saco de pancada e suar, aquele fedor de tatame, assim, ali, quando eu tô apanhando, tô saindo na mão, eu não lembro que eu sou mãe. É o único momento do meu dia que eu lembro que eu sou mãe. Tipo, eu tô dando um soco na cara, gente. Eu não vou lembrar que tem uma criança chorando em casa. Então, assim, é aquela 1 hora do meu dia que eu saio. E eu não fiz isso no primeiro filho. Então, isso também fez com que ele dependesse de mim. Minha mãe é 100% aqui em casa. A segunda filha, ela já é tão independente, porque ela sabe assim, minha mãe sai, mas ela volta. Que eu viajei ontem pra ir pra cá. Eles ficam de boa com meu marido, com a minha sogra que mora lá perto agora. E eu que sofro. Inclusive, o meu terapeuta falou pra mim uma coisa que foi maravilhosa. Ele falou pra mim assim, os seus filhos não são você. Porque a gente tem, você foi filha única, a outra teve irmã e tal, não sei o quê. A gente olha para nossos filhos e acha que são a gente. É bom. O que vai acontecer mesmo. É bom falar assim, eu não quero que se repita as coisas ruins. É bom a gente olhar com esse olhar, mas eles não são a gente. Entendeu? A gente não precisa ficar olhando assim, não, preciso fazer tudo isso, porque senão vai ter o trauma igual o meu. Cara, não. Você pode ser a melhor mãe. E o quanto, às vezes, a gente também... Esses dias, a minha filha começou a fazer um contraturno, só um parênteses. E aí, por algum motivo, ela tem as 6 melhores amigas na sala, ela começou a fazer uma aula à tarde. E aí, separam a sala. Mas da turma de 6, foram 5 para uma e ela sozinha na outra. Quando eu fui buscar, abre o portão, entram as mães, aí eu vi... Ué, estavam todas as 5 mães na mesma sala. Eu falei, cadê Cora? Não, ela tá naquela outra. Eu fui ver, era uma sala totalmente... de pessoas diferentes. Ela não manifestou nenhuma questão. Eu já fui assim, ué, que palhaçada é essa? Aí eu com as outras mães e as outras mães também, por que a Cora, separaram a Cora? Eu falei, aí eu vou, antes dela sair, manifestar qualquer coisa, já tô aqui com a coordenadora. Eu falei, mas teve algum motivo pedagógico? Tem alguma coisa, porque né, às vezes tem, né, alguma coisa ela... Nossa, não, foi um descuido, era pra ter ido mesmo as meninas da turma dela, porque não são todos que fazem o contraturno, né? Aí ela entrou no carro e eu falei, filha, e aí? Ela falou, foi o máximo, aula de inglês e de não sei o quê, de tá. Viu? Ainda bem que você perguntou primeiro. Não falou nada, mas a chance de eu ali, já... Aí no dia seguinte ela chegou e falou, mãe, a coordenadora veio me falar... que eu tô na minha turma, porque você viu com as minhas amigas, pra eu conhecer muitas pessoas novas. E tipo, o que foi um deslize, e aí ela achou o máximo aquilo. Mas assim, era um tropeço, eu ia trazer um buraco meu, sei lá, que enxerguei uma questão num lugar que pra ela, e daí ainda a coordenadora... Ressignificou ainda mais. Não, ainda veio contar como se eu tivesse tido essa conversa com ela, mas eu nem tinha tido. Então ainda veio, aí que ela percebeu, ela falou, que as minhas amigas, você viu que as minhas amigas, mas porque a coordenadora foi falar com ela, que se ninguém falasse, talvez ela nem tivesse percebido. Sim. Então a gente tem um pouco isso, a gente né? vê nossos filhos como mini adultos, né? Tipo assim, eles vão pensar igual a gente, não vão. Não vão. Não você vão. tá sentindo falta de alguma coisa que talvez ela nem perceba. E aí é o que você falou, né? De o que trazer eu a palavra no do lugar ciúme. dela, né? É, o que Só eu que ela não sentiria no lugar sente dela. a mesma coisa. Não sente. O que eu não faria, é muito dentro do que ela falou. Quando eu tive a Manuela, eu sempre sempre quis ser mãe, né? Sempre. Quando eu tive a Manuela, o meu mundo virou a Manuela. Eu não acho isso, por aquele momento, não foi necessariamente um erro. Sim. Mas tem uma hora que a mulher, ela vai assim, bater na sua porta e ela vai dizer assim, quando você olha no espelho, você olha no espelho além da mãe da Manuela. Estou dizendo só da Manuela porque na época, a Mila ainda é desejada, a Mila ainda é... Não espero uma aprovação. A Mila ainda Isso, deseja, não além espero de uma ser aprovação, mas assim, você se sente desejada, você quer, o que é que você quer, o que é que você busca. Então, por muito tempo, o meu mundo era a Manuela, o que foi maravilhoso, porque eu acho também que cada fase pertence a um momento e tal.
acho que o ruim é você achar que aquilo ali vai ser para sempre, né? Eu acho que alinhar as expectativas é uma das grandes sabedorias da vida. Viagem com filho nunca vai ser igual uma viagem sozinha. E que bom, se eu for com expectativa bem aqui, se ela for aqui, ela já vai ser maravilhosa. Alinhar expectativas. Mas quando eu tive a Sophie, eu já liguei para médico, eu posso ir para academia quando? Eu posso fazer tal coisa quando? Eu me olhei no corpo, porque assim, eu não tive corte na primeira, que foi normal. Quando eu me olhei com um corte desse tamanho e uma pele no meu corte, eu digo assim, eu virei só isso aqui, porque meu corpo está diferente. Se eu for vítima do que eu olho no espelho, eu preciso me fortalecer de alguma maneira. Se eu for só uma vítima do que eu estou olhando no espelho agora, eu vou ser para sempre somente mãe. E eu não queria ser somente mãe, porque existe uma mulher que 35 anos ela viveu antes disso. E eu quero continuar sendo essa mulher e também mãe. Então, eu acho que foi isso, assim, a grande diferença é que com a Sofia eu fiz a mesma coisa. E eu me sinto mãe igual, viu? Exatamente. Eu me sinto uma mãe sensacional. Às vezes até melhor, né? Eu acho que até não é questão só do tempo, né? Melhor, e você se sente até menos mulher às vezes, né? Eu queria tanto me sentir mais, assim, por causa que eu tinha 2 filhas, mas eu me olhava e digo assim, certo, mas e aquela Mila? Que quando com 25 anos passava e alguém assobiava, vamos dizer assim, entende o que eu tô querendo dizer? Não no sentido, né, no sentido figurativo. Total. Cadê ela, a mulher? Que olha e diz assim, cara, eu tô gata, não é que eu tô mãe, toda cara de mãe, sabe cara de mãe do colégio, indo pro aniversário? Não, eu tô com cara de mulher desejável, que deseja, que quer. Igual como eu era com 25, só com menos colágeno, sem nenhum, na verdade. Então, eu acho que foi essa grande parada, assim, pra mim. A chegada do segundo filho bagunça um pouco a ideia de que a gente tinha de equilíbrio. Porque não é só adicionar mais uma pessoa na família, é reorganizar todos os lugares. O do filho mais velho, o do filho mais novo, o do casal e principalmente o dessa mãe, que agora precisa se multiplicar. E talvez uma das maiores viradas seja entender que dar conta não significa dar tudo igual. Porque não vai ser igual e tudo bem não ser igual. O amor não diminui quando se divide, ele multiplica. E aprender a confiar nisso faz parte do processo. A gente sai desse episódio entendendo que não existe fórmula perfeita para essa transição. Existe ajuste, tentativa, erro, culpa às vezes, mas também muito encontro. Porque aos poucos a família vai encontrando um novo jeito de funcionar. A gente quer agradecer demais a Mila, a Nathalie, nossa plateia que veio recheada de depoimentos maravilhosos, que sempre compartilha histórias tão reais e que ajudam tantas outras famílias a se sentirem menos sozinhas durante o processo. E agradecer também vocês que estão aí do outro lado acompanhando a gente. A gente se encontra na semana que vem. Beijo! Até o próximo episódio.